Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa 8ª aula de leitura e comentário do texto O Itinerário da Mente para Deus, de Boaventura de Bagnho-Regio. Nós estamos lendo e comentando o prólogo desta obra. Como já foi dito em outras aulas, a compreensão do prólogo é fundamental para a compreensão de toda a obra. É o prólogo que nos abre o acesso ao sentido do texto. Bem, no 4º parágrafo, ele diz o seguinte: nós já lemos este parágrafo, mas vamos retomá-lo hoje sob uma nova perspectiva, tentando tornar mais claro o sentido da obra, como já foi dito. No 4º parágrafo, ele diz o seguinte: eu convido, pois, o leitor, primeiramente, ao gemido da oração, feita em nome de Jesus crucificado, cujo sangue nos purifica das manchas dos nossos pecados. Que não venha a crer que baste a leitura sem a unção, a meditação sem a devoção, a indagação sem a admiração, a atenção profunda sem a alegria do coração, a atividade sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça divina, o espelho sem a luz sobrenatural da divina sabedoria. Às almas, portanto, que a graça divina já dispôs humildes e piedosas, às almas cheias de compunção e de devoção, ungidas pelo óleo da alegria divina, às almas ávidas de sabedoria divina e inflamadas do desejo de possuí-la, que queiram dedicar-se a glorificar, admirar e degustar a Deus, eu proponho as meditações que seguem. Advirto-as, porém, que pouco ou nada servirá o espelho que eu quero pôr sob seus olhos, se o espelho de seus espíritos não tiver sido previamente bem purificado e bem polido. O homem de Deus, ó homem de Deus, começa, pois, por escutar as censuras de tua consciência, antes de elevares teus olhos para os raios da sabedoria divina que se refletem nos seus espelhos. Não venha a acontecer que o esplendor dessa luz, por demais viva, te derrube numa fossa ainda mais profunda de trevas. Bem, nós queremos hoje retomar esse parágrafo, trazendo à discussão novamente a questão da relação entre fé e pensamento, inteligência e contemplação no pensamento medieval em geral e no pensamento de Boaventura especialmente. Bem, nós já comentamos em outras aulas passadas como fé e pensamento são duas modalidades de existir que são diversas. A fé é uma forma de existência. O pensar, no sentido do pensamento dos pensadores, isto é, da filosofia, é um outro modo de existir. E esses modos, portanto, eles constituem mundos humanos diversos, mundos humanos heterogêneos. Em certo sentido, são até mesmo opostos, e estas oposições são irredutíveis, ou seja, não podemos compreender o mundo e a existência da fé a partir do mundo e da existência do pensar e seu questionamento a partir da filosofia. Da mesma maneira, a filosofia, que é uma forma de existir, que assume a radicalidade do questionamento filosófico, o questionamento o que é o real, o que é a realidade, não pode ser, por assim dizer, decidido
e dirigido a partir da fé e do seu mundo. São dois âmbitos, melhor dizendo, são duas paisagens, dois mundos, duas formas de existência diversas. Agora, essa diversidade, sua heterogeneidade, sua oposição, né, aparece muito nítida no Ocidente, no cristianismo primitivo. Nós já falamos de Paulo e sua fala a respeito da loucura da cruz, e também no mundo moderno. O mundo moderno acentua essas diferenças, essa heterogeneidade, essas oposições. No mundo medieval, porém, embora essas diferenças elas se mantenham numa tensão e pendem ora para um lado, ora para o outro, no entanto, estas formas de ser, modos de ser da filosofia, isto é, do pensamento e seu questionamento radical a respeito da realidade do real, e da fé, esses modos eles são integrados e reunidos. Ora, esta integração e reunião concreta de fé e pensamento é que dá origem à teologia escolástica e à mística especulativa que anima essa teologia escolástica medieval. Então, embora falando de uma maneira abstrata, são dois mundos, duas formas de existência, falando de uma maneira concreta, os homens medievais, eles, cada qual a seu modo, procurou integrar essas duas formas de ser, né? E, digamos assim, reunir essas duas formas de ser, com toda a tensão que isso implica. O resultado disso, como dissemos, é a teologia escolástica e a mística especulativa que anima a teologia escolástica medieval. Então, nós temos aí no texto de Boaventura, o itinerário da mente para Deus, um exemplo desta integração e desta reunião entre a fé e a inteligência, entre a fé, digamos, entre a contemplação e a fé e a inteligência, e o pensamento e a contemplação, né? Então nós temos esta síntese. Bem, nós, se não me engano, na aula passada, também falávamos de uma aproximação, ou mesmo de uma certa sintonia ou simpatia, uma certa harmonia nesta oposição e nessa contrariedade entre essas duas formas de ser, né? Líamos uma passagem do livro de Hermógenes Arada, intitulado o livro De Estudo, Anotações Obsoletas. Bem, neste livro, Hermógenes Arada procura mostrar como a filosofia ela não tem qualquer conteúdo que seja, né? A filosofia ela é um saber do todo, né? Como dizia Aristóteles, a filosofia é o saber do todo sem ser o saber de coisa nenhuma. Quer dizer, é o saber do todo, né? Mas este saber do todo não é o saber somatório de partes.
é um certo interrogar e que procura considerar o real enquanto real, a realidade, digamos, no seu todo. E a filosofia, ela, ao investigar este todo, de tudo aquilo que é a realidade do real, ela procura sondar, digamos, o fundamento deste todo do real, a realidade em seu princípio, a realidade em sua gênese. Né? Mas, então, essa investigação da filosofia é uma sondagem do abismo, né? Do abismo do ser, isto é, o fundo sem fundo do ser. Né? Então, a filosofia é este movimento de redução, isto é, de recondução ao abismo desvelante das possibilidades do ser. Tá? Aquilo que poderíamos chamar de nada, porque a realidade não é nenhum do real, nenhuma das coisas reais. A realidade, em sua gênese, ela está vigendo nas realizações de todas as coisas. Né? Mas a realidade não é nenhuma coisa realizada. Né? Por isso que chamamos de nada a essa realidade, esse abismo da realidade. Bem, o professor Hermógenes Arada também procura mostrar que a fé ela tem uma outra dinâmica. Né? A fé significa, aí, antes de tudo, a fidelidade do Deus que se revela, que se doa ao homem. A fé de Cristo. Né? A fé cristã indica a fé de Cristo. Ora, esse de Cristo, expressão paulina, pistis, Cristo, né? Esse de Cristo pode ser entendido de duplo modo. A fé que tem Cristo como o crido da fé, mas a fé de Cristo no sentido de que Cristo é ele mesmo o fundamento da fé, o fundador da fé e o fundamento da fé. Quer dizer, a fé nasce da fidelidade do próprio Cristo. Tá? Então, essa expressão fé de Cristo, ela pode ser entendida como sentido genitivo-objetivo ou como genitivo-subjetivo. Tá? Nós estamos mais acostumados a entender essa expressão, a fé de Cristo, no sentido objetivo, isto é, a fé em Cristo. Né? Mas a fé em Cristo ela já é derivada, ela já é um fenômeno fundado. Né? E ela se funda na fé de Cristo em sentido subjetivo, ou seja, Cristo como sendo o sujeito, ou seja, o fundamento da própria fé. Não é? Então, e a fé, ela é algo como um encontro e a afeição que surge deste encontro com a pessoa de Cristo. Claro, estamos falando aqui da fé cristã. Né? Então, é uma forma de existência que consiste no renascer a partir do encontro com o Cristo da fé, né? E com a fé de Cristo, que é o fundamento da fé do cristão. De modo que a teologia ela vai ser, digamos assim, um desmembramento da fé cristã, assim como nós temos colocado. Né? Dessa a prioridade da fidelidade de Deus em Cristo, do sim de Deus em Cristo ao homem e de sua revelação ao homem, né? E desse Deus que ama por primeiro o homem e vem ao encontro do homem de uma maneira gratuita, de modo que a fé significa um ser atingido por essa gratuidade, né? Desse Deus que vem ao encontro do homem, se doa a ele, se revela a ele.
Então, nós temos a fé como uma afeição. Afeição no sentido de um ser atingido, de ser, tocado, atingido por esse encontro, né? E a fé quer dizer, então, viver a partir desse atingimento. É o que estava significado na expressão de Paulo: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, citada por Boaventura no parágrafo 3 desse prólogo que estamos comentando, né? Não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Ou seja, na fé o homem não vive a partir de si, mas o homem vive a partir desse atingimento, dessa afeição do encontro, este encontro que significa esse Deus que se revela, veio ao encontro do homem, se doou ao homem de uma maneira absolutamente gratuita, sem que o homem merecesse qualquer coisa nesse encontro. Então, é um modo diverso, né, da filosofia, porque a existência do questionamento e da filosofia é justamente uma existência de autonomia, em que o homem procura erguer-se a si mesmo, a partir de si mesmo, e realizar o seu questionamento radical seguindo e segundo as próprias forças de que dispõe este homem. Não é? Aqui temos uma afeição obediente da fé. Não é? Então, ao falar fé, estamos falando, portanto, de graça. Não é? Estamos falando não de crença do homem em Deus, mas estamos falando da gratuidade, da graça de Deus no homem, atuando. Não é? Então, a teologia é justamente o logos, né, desta revelação. O logos, isto é, a articulação de sentido que vai se desdobrando a partir dessa existência do encontro com Deus, o Deus da fé. Trata-se aqui não do Deus como um fundamento metafísico, mas do Deus como esse que se revela, que vem ao encontro do homem, na experiência do homem. Então, o professor Hermógenes Arada coloca essa diferença, né, entre o intelecto e a afeição obediente da fé. O trabalho do intelecto, que é da filosofia, e a afeição obediente da fé. Ele diz, eu vou ler novamente: mas o que no intelecto é a vontade do trabalho, na afeição da fé é deixar-se levar na fluência da doação. O que no intelecto é plena atenção da especulação, na afeição obediente da fé é a pregnância da translucidez. O que no intelecto é precisão e rigor de penetração, na afeição obediente da fé é a docilidade da ternura do encontro. O que no intelecto é o puro movimento da busca sem conteúdo, na afeição obediente da fé é a plenitude da verdade absoluta que contém todas as coisas. Aí, nestas palavras, ele marca essa diferença e esta oposição, de certa maneira, entre os dois estilos de ser, de viver, de agir, né? E, porém, depois ele diz: e, no entanto, nessa diferença do modo de ser do intelecto, né, que funda a filosofia, e da afeição obediente da fé, que funda a teologia e sua contemplação, a mística, se auscultarmos bem o modo de ser do intelecto como um movimento de redução à profundidade do abismo desvelante, perceberemos que ele pulsa como que no mesmo ritmo da repercussão da gratuidade da afeição obediente da fé. Então, há como que uma pulsação num mesmo ritmo. Há como que uma cadência, né, de vida, né, entre o intelecto
e o seu trabalho, que é a filosofia, e a afeição obediente da fé, e que funda a teologia. E de repente a expressão fides querens intellectum, a fé buscando intelecto, nos faz suspeitar. Será que a afeição obediente da fé, na sua gratuidade, não busca com simpatia os que se dispõem de corpo e alma à busca e ao empenho no modo de ser do intelecto? É a sua pergunta. Não porque a fé necessitasse do intelecto, não para se expressar, não para se complementar. Quer dizer, a fé não necessita, né? Ela não está fundada na investigação do intelecto humano. Ela está fundada na revelação divina e na gratuidade, na graça divina, né? Mas sim porque no intelecto há a repercussão do toque da afeição obediente. Pois não diz o salmista que o abismo chama o abismo? E o que se move no encontro não é a sintonia da simpatia? Então, aqui essa pergunta do professor Hermógenes Arada, ela nos faz entrever no próprio movimento da filosofia algo semelhante a essa afeição obediente da fé. Ora, a fé, ela é, então, um relacionamento com o mistério de Deus, uma afeição obediente ao mistério de Deus, o segmento de Cristo, né? No caso da fé cristã. E no pensamento, porém, há algo como também uma afeição. O pensar filosófico, ele nasce de uma afeição, isto é, de um atingimento também. Não é? Também o pensar filosófico é uma paixão. Né? É uma paixão pelo questionamento, uma paixão pela investigação, pela penetração rigorosa, né? Da verdade. Portanto, nenhum filósofo filosofa sem uma paixão. Que seja a admiração pelo mistério da realidade, como entre os gregos, ou que seja a dúvida e, por conseguinte, a aspiração à certeza, como é na filosofia moderna, a partir de Descartes, por exemplo. Né? Em todo caso, a filosofia também sempre filosofa a partir de uma paixão, de uma disposição, a partir de uma afinação entre o pensar humano e o mistério da realidade. Também nasce de um atingimento do mistério da realidade. E também o pensar filosófico tem algo semelhante à fé, no sentido de uma disposição de familiaridade com este fundo, abismo da realidade. Né? Também nele se dá uma espécie de disponibilidade, uma espécie de confiança, uma espécie de abandono, de suportação, de resistência, uma espécie de mansidão, coragem e espera no relacionamento com o mistério da realidade. Dizia Heráclito, Heráclito nos ensinava que o pensar é uma espera do inesperado. Né? É preciso esperar o inesperado, que é sem vias de acesso. Né? Então, no pensamento também tem um movimento de relacionamento com o abismo. Né? Só que aqui o abismo da realidade, do mistério da própria realidade. Abismo significa aquilo que se retrai em seu fundo. A realidade, em sua gênese, ela vigora nas realizações de todo o real, de todas as coisas. Mas a realidade, ela mesma, né, ela se retrai, ela mesma se oculta. Né? Dizia Heráclito, a physis, a natureza, o surgimento, a realidade enquanto surgimento das realizações de todo o real,
que ela ama esconder-se, que ela ama ocultar-se, né? Então, nós temos ali um relacionamento do pensamento com o abismo do mistério da realidade, e a filosofia também surge de uma afeição, né? É uma espécie de correspondência ao atingimento do mistério da realidade, né? Então, a filosofia é questionamento, é pergunta radical, uma busca de compreender o real enquanto real, né? O ente enquanto ente, dizia Aristóteles. Mas esse questionamento já é uma resposta, ou seja, já é uma correspondência a um atingimento, né? Ao modo como o mistério da realidade atinge o filósofo. Então, toda filosofia ela tem um núcleo, digamos assim, de paixão, de afeição, de atingimento do mistério da realidade. E todo pensamento pensa a partir dessa afeição, desse atingimento, né? Se é verdade, como dizia Pascal, que o coração tem razões que a razão desconhece, também é verdade que a razão tem corações que o coração desconhece. Ou seja, quando a gente vai sondar a filosofia, nós vamos sempre encontrar no âmago de cada pensamento um contato não discursivo com o mistério da realidade, um modo de ser atingido pelo mistério da realidade. Entre os gregos isso aparecia como admiração, o taumádio, né? Aristóteles dizia, e Platão também, diziam que o taumádio, a admiração com a realidade tal como ela é, tal como ela se dá, a realidade pura e simples, que a admiração com isso é o que é o princípio da filosofia. Não o começo da filosofia, mas o princípio. Ou seja, aquilo que faz a filosofia começar e que sustenta a filosofia e leva a filosofia à sua plena consumação. Então, nós vemos assim uma certa sintonia, uma certa simpatia entre o modo de ser da fé e o modo de ser do pensamento. Bem, nós poderíamos então lembrar, né, que na época medieval há esta integração entre fé e pensamento, entre inteligência e contemplação. As palavras que nós lemos no itinerário aqui, no parágrafo 3, estão acenando para esta integração. Que não venha a crer que baste a leitura sem unção, a meditação sem a devoção, a indagação sem a admiração, a atenção profunda sem a alegria do coração, a atividade sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça divina, o espelho sem a luz sobrenatural da divina sabedoria. Bem, mas nós poderíamos perguntar como é que se deu essa integração entre a fé e o pensamento, a contemplação e a inteligência. Como é que foi o processo histórico disso? Bem, nós vamos recordar, a partir de agora, algumas estações nesta história. Vamos começar com os padres da igreja. Assim são chamados os autores cristãos que foram determinantes na institucionalização do cristianismo e, digamos, também na elaboração do pensamento teológico cristão. Começamos com São Justino, um dos primeiros filósofos a se tornar cristão. Bem, Justino parte da doutrina do Logos, né?
aquilo que no Antigo Testamento era a sabedoria da Torá, a sabedoria da revelação e da instrução de Deus, né, se torna, no Evangelho de João, o Logos. Né? O Logos que está junto de Deus e é Deus, o Logos que é criador do universo, o Logos que é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Pois bem, o Evangelho de João diz que o Logos se fez carne e que veio habitar entre nós, os homens. Né? Bem, Justino ele toma a doutrina do Logos do Novo Testamento e entrelaça, por assim dizer, com a doutrina do Logos dos estoicos. O Logos no estoicismo é justamente aquela força de reunião de todos os seres no ser. É algo como uma ordem e uma estruturação universal de todas as coisas, uma lei e uma razão universal, se podemos falar assim, de modo que o Logos, ele reina em todas as coisas, e em todas as coisas nós temos as chamadas sementes do Logos, isto é, virtualidades do Logos que podem ser desenvolvidas em todas as coisas. Então, Justino, ele considera, portanto, Cristo como o Logos e Cristo como aquele que rege todas as coisas, todo o universo, e aquele que ensina a todos aqueles que estão buscando a verdade. Então, para Justino, todos aqueles que são buscadores da verdade, todos aqueles que são amantes da verdade, são, de certa maneira, ensinados pelo Logos, que é a verdade primeira, a verdade primeira. Isto é, por Cristo, que é a verdade primeira. De modo que Justino chega a dizer que Heráclito e Sócrates, por exemplo, foram discípulos anônimos de Cristo, não é? Foram, de certa maneira, cristãos antes do cristianismo, porque Cristo está ensinando em toda parte, e onde os homens se fazem discípulos da verdade, estão sendo ensinados, no fundo, pelo Logos, que é a verdade, que é o próprio Cristo. Este pensamento é retomado e aprofundado por Clemente de Alexandria. Bem, para ele, a filosofia ela teve um papel de preparação dos homens para o Evangelho, para a revelação, a verdade do Logos, que é Cristo. Né? E assim como os judeus foram preparados pela revelação da Torá, os gregos foram preparados pela filosofia. De modo que Cristo é o pedagogo do homem, né? É o educador do homem. E não somente o pedagogo, o educador para aqueles que ainda estão num estágio de minoridade, né? Cristo é também o mestre para aqueles que já alcançaram os estágios mais maduros, mais adultos da busca da verdade. Então, em sua trilogia, em suas 3 obras, o Protrepticos pros Helenas, o convite para os gentios, os gregos, né? O Paidagogos, o educador, e Stromatais Tapetes, nessas 3 obras
Clemente de Alexandria ele vai mostrando como os gregos podem e devem fazer a sua transição para este educador e para este mestre que ensina a todos, né? Um mestre universal. Bem, de certa maneira, esse pensamento será retomado por São Boaventura no seu sermão Cristo, único mestre de todos, como também no De Reductionatione na Theologia, a redução ou recondução das artes à teologia. É um eco, uma reverberação mais tardia, medieval, desse pensamento que vem de Clemente de Alexandria. Um outro passo importante dado na direção dessa integração foi feito por Orígenes. Orígenes contribuiu, sobretudo, com o método alegórico da interpretação das Escrituras, né? De modo que não se lê as Escrituras ao pé da letra, mas se procura um sentido oculto, um sentido espiritual, né, que é dado à medida em que nós conseguimos interpretar os símbolos, as imagens das Sagradas Escrituras, né? Um outro papel importante que é desempenhado por Orígenes é a primeira tentativa de uma sistematização da fé cristã no seu tratado intitulado Peri Archon, ou dos princípios. Né? E ali é uma primeira tentativa de articular especulativamente, de desdobrar especulativamente o conteúdo da fé cristã. E o papel muito importante que tem, né, a visão que Orígenes tem da história como um processo de liberdade, né? Quer dizer, todo o cristianismo é uma mensagem histórica, né? E toda a história é um acontecer da liberdade, é uma espécie de drama, né, da liberdade, uma história da liberdade. Bem, a partir destes padres da igreja de língua grega, vai se organizando o saber como uma estruturação assim. Em primeiro lugar, vem as diversas artes, né, chamadas artes liberais ou artes livres, os saberes da linguagem, os saberes matemáticos da natureza. Depois, a filosofia, com toda a sua dimensão especulativa e prática, e, por fim, a revelação, a fé e a revelação. Então, tanto as artes quanto a filosofia passam a ser postos a serviço da fé e de sua autointerpretação. É o começo da teologia. Bem, eles nunca vão deixar de salientar que no campo da fé a razão ela tem a sua utilidade, mas ela não é a última palavra. Por exemplo, em São Basílio, um dos três capadócios, né, Basílio, Magno, Gregório de Nazianzeno e Gregório Niceno, estes autores capadócios que herdaram muito da tradição de Orígenes e de Clemente de Alexandria, Basílio vai dizer: a fé presida nos discursos sobre Deus. A fé, não a demonstração. A fé que tira, a fé que traz o ânimo, a alma, o espírito para o assentimento, muito mais que os métodos racionais. A fé que é gerada
não das necessárias ilações da geometria, mas por obra do Espírito Santo. Diz Gregório nas suas homilias a respeito dos Salmos, a homilia 115. Então, apesar dessa organização, digamos assim, as artes liberais a serviço da filosofia, a filosofia a serviço da fé, temos sempre esta primazia da fé, do conhecimento de Deus pela fé, muito mais do que pela razão. Bem, nesta aula nós vamos parar por aqui e na próxima vez nós tentaremos dar continuidade a esta questão da integração entre a fé e o pensamento, a inteligência e a contemplação na escolástica e na mística especulativa medieval. Nós tentaremos, a partir de Santo Agostinho, de Santo Anselmo e dos demais autores medievais, tentar mostrar como é que se dá esta integração. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência, e até a próxima oportunidade.